Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui é Nélio Santova em mais um bate-papo com escritores na Ágora Literária. Neste terceiro episódio, nós vamos receber a poeta e romancista Lilian Sais, que vai nos falar um pouco sobre sua obra literária, sobre seus projetos, enfim. A Lilian já entrou, vou mandar um convite aqui para ela aqui. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Direitinho? Tudo ótimo. Bom, eu gostaria de iniciar. Oi? Fiquei grande aqui na tela. Bom, eu gostaria de iniciar te agradecendo pelo aceite do convite, de a gente poder bater esse bate-papo hoje, falar um pouco sobre literatura, falar sobre sua obra. É um prazer para mim estar batendo esse papo com você, iniciando essa nova trajetória aqui no perfil do Ágora Literária, que inicialmente foi um blog de resenhas e tal, e agora vamos bater alguns papos ao vivo, porque acho que esse também é um dos objetivos do próprio projeto. Muito obrigado, Lilian. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite, muito feliz. E agradecer a presença do povo que está entrando, Rosana, tem um bocado de gente. Bom, Rosana leu o seu livro, ficou encantadíssima, então é bom ter a presença dela aqui. Lilian, eu vou fazer um comentário sobre sua biografia rápida aqui e a gente já inicia já falando alguma coisa sobre sua obra. Pode ser? Tá ótimo. Bom, Lilian Sais é poeta, romancista e atua como editora de texto e de conteúdo. Também produz e roteiriza podcast como O Poema. Deixa eu pegar aqui. Que investiga o processo criativo de poetas contemporâneas, né? É doutora em letras clássicas pela Universidade de São Paulo e é ex-professor do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, né? Possui, então, publicações virtuais e impressas no Brasil e em Portugal. Sobre as suas obras, vou pegar aqui uma ordem cronológica dela aqui, daqui a pouco a gente bate papo sobre ela. Em 2018, você publicou a plaquete Passo Imóvel, pela editora Cozinha Experimental, e em 2018 também você lançou o seu primeiro livro de poemas pela editora Patois, intitulado Acúmulo, né? Em 2020, então, você lançou o seu primeiro romance, que é esse aqui, O Funeral da Baleia, que foi contemplado pelo selo PROAC 2020, publicado em 2021 pela editora Patois, e também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2020 na categoria Melhor Romance de Estreia, né? Aí, em seguida, você retorna para o poema, né? E lança Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, pela editora Hecatombe, livro de poemas. Em 2022, você lança Motivos para Cavar a Terra, pela editora CEP, que foi o livro vencedor, então, do sexto prêmio CEP de Literatura Nacional. E agora, este ano, 2023, você está lançando o livro do Figo, pela Edições Macondo, né? Que também foi contemplado pelo selo PROAC 2022. Bom, esse foi um resumo, assim, da sua biografia, mais atual que eu peguei no seu site e tal. Mas eu dei uma vasculhada pela internet e vi também que você participou, então, continua pesquisando sobre o ensino e a difusão de cultura literatéria, né? E foi coeditor, então, da revista Libertinagem de Arte e Literatura Erótica. Aí aqui eu já inicio o nosso papo com duas perguntas. Primeiro, como conhecer essas produções, né? E como você observa a literatura erótica na contemporaneidade feita por mulheres? Nossa, que pergunta difícil! A Literatéria foi um movimento que a gente criou, eu em parceria com o Ricardo Terto, que também tem livro pela Patois, Os Dias Antes de Nenhum, saiu pela Patois. A gente começou a propor cursos. Isso é um movimento lá em 2017. Então, por exemplo, eu estou ministrando desde o ano passado a Literatona, que é uma maratona de leitura escrita, que foi uma coisa que a gente bolou junto lá em 2017. Então, essa coisa de fazer tipo um workshop de escrita criativa, com várias horas, e leitura e produção de texto, exercícios e tal.
E aí a nossa proposta era por São Paulo e a gente ficava indo para regiões mais periféricas e mais centrais, assim, tentando não ficar só naqueles mesmos, sei lá, né, meia dúzia de bairros que ficam na região central. A gente tentava ir para outros cantos, assim, né? E aí, enfim, né, com tudo que aconteceu, pandemia e uma série de coisas, a gente acabou deixando isso um pouco em stand-by. E a revista Libertinagem é um movimento que foi, assim, tocado principalmente pelo Gênio Nascimento, da editora, a editora Maldita, e que agora está com Gênio Editorial também, né? E da Feire Rocha, lá de Santa Catarina. E aí, num dado momento, eles queriam organizar saraus e tal, e eu participei muito da cena de organizando eventos, saraus aqui em São Paulo. Foi uma coisa que me fez ter vontade de escrever poesia, porque é engraçado, mas eu comecei escrevendo prosa na minha vida, assim, e participar de sarau, ir em sarau, ouvir a poesia falada foi uma coisa que me incentivou muito a escrever. Então eu comecei a organizar muito, e aí eles me convidaram. Então primeiro eu fiquei organizando saraus, depois eu virei coeditora da revista. Essa revista também, na época da pandemia, assim, acabou saindo do ar. Eu não sei se o Gênio tem planos, espero que sim, de voltar, porque tinha um material muito bacana, assim, lá, né? Agora, falar sobre a produção de poesia erótica feita por mulheres, eu acho que é difícil, assim, né? Eu acho que é difícil você fechar a cena, assim, resumir. Eu acho que a gente tem uma cena muito plural, com muitas abordagens, assim, tem muita coisa interessante rolando. Assim, eu de longe, assim, eu acompanho e vejo que, bom, muitas escritoras têm não apenas surgido, né, já com obras voltadas com esse tema, para esse gênero, mas também outras também lançando algo, né, colaborando com a produção da cena. Fuçando, então, para ver se encontrava esse conteúdo dessa revista, eu encontrei justamente, acho que a edição agora eu não lembro qual é, mas enfim, tinha um título, tem um texto seu, assim, que eu acho, assim, bastante interessante para quem não está acompanhando, né, todo esse movimento que está acontecendo. Eu, pelo menos assim, de longe, como eu falei, né, assim, eu percebo que enfim, agora parece que se fala mais no assunto, se publica mais também, né? Não tanto quanto se deveria, mas enfim. E aí você tem um texto seu lá que Criou Fama, Deitou na Cama, que eu acho, assim, né, bastante interessante, justamente para que as pessoas tenham um contato com as questões que você coloca ali, que eu acho super salutares elas, para a gente entender um pouco, né, sobre esse tema. Agora, sobre outra questão, né, assim, vasculhando então a sua formação, né, como uma escritora com formação em letras grego e doutora também na área, né, qual é a importância que você tributa, digamos assim, para os tragediógrafos gregos, para a sua produção literária, né? Eu vi que você fez um estudo justamente sobre as personagens femininas em Homero e a sexualidade das cativas em Ilíada. Sim. Eu acho que acaba influenciando até em níveis que eu nem... até, assim, inconscientemente um pouco, né? É engraçado porque eu tenho a impressão... Eu sempre escrevi, né? Eu escrevi desde de criança, assim. Eu sempre vi a palavra como um presente que você podia dar para outra pessoa, assim. Eu lembro que a gente tinha muitos LPs em casa, coisas assim, né? E era um contato que eu tinha com a canção, assim, foi o primeiro passo para a poesia, né? E eu lembro de ficar aprendendo a escrever, então demorava muito tempo e eu pegava a letra que vinha no encarte, né? E copiava para dar de presente a letra da música para as pessoas que eu gostava, que iam visitar a gente em casa, assim, né? Mas quando eu entrei na letra, eu fui pro grego, e aí parecia que eu estava indo meio que pro lado oposto, como se eu estivesse meio que adiando uma coisa que, assim, em vez de ir para a teoria literária, literatura comparada, enfim, outras áreas que lidam mais com a contemporaneidade, eu acabei indo pro grego, assim, né? E isso é uma coisa que eu preciso ver em análise, qual foi o motivo, mas assim, tem muita coisa muito interessante, né? Assim, tem muita coisa muito interessante. E aí eu acho que
Homero, Sófocles, os tragediógrafos como um todo, assim, né? Eles estão lidando sempre com o limite do humano, assim, né? É sempre assim, a gente tem esses heróis e essas heroínas trágicas que elas estão sempre tentando tomar decisões sem ter o conhecimento que elas precisam ter para tomar boas decisões naquelas situações. Então, eu acho que isso assim, tem um drama da condição humana que, como escritora, me interessa muito. Sim, né? sim. Então, acho que, citando ou não citando, né, o Funeral da Baleia ele meio que começa com um ensaio sobre tradição, que tem muito a ver com essa visão de tradição também da Grécia Antiga. Então, eu acho que assim, as coisas elas vão dialogando e me interessa tanto formalmente como no aspecto dos assuntos, me interessa essas inter-relações, esse limite das coisas, esse estar entre uma coisa e outra. O seu poema de abertura da obra Motivos para Cavar a Terra é sobre uma coveira, né? Que lembra bastante a questão ali, pelo menos de Antígona, né? Que justamente enfrenta essa questão da tradição que você vai trabalhar ali em Funeral da Baleia, né? Mas reaparece, parece pelo menos essa imagem da pessoa que está ali lutando contra essa tradição enfim, tem que lidar com essa questão do enterro da mãe. Eu não sei se você tem disponível aí Motivos para Cavar a Terra, mas se você pudesse ler pelo menos esse poema de abertura, eu esqueci o nome dele. Ele não tem título, é esse mesmo aqui, ó. Estou com ele na mão, posso Pode ler? Sim, fica à vontade. Coveira, desculpe o susto, é estranho ver por essas bandas uma mulher. Coveira, eu assenti, é estranho ver por essas bandas uma mulher. Coveira, ele riu nervoso, ele disse, ainda mais com uma pá na mão, sozinha no meio da estrada escura. Ele riu nervoso, eu assenti, ainda mais com uma pá na mão, sozinha no meio da estrada escura. Por que você não solta a pá? Ele disse e riu de novo. Por favor, ele completou sem rir, eu respondi, porque eu sou coveira e não solto a pá que traz o pão. E quando não tem morto, ele perguntou, cada vez mais nervoso eu respondi, morto é coisa que por aqui fácil se arranja. Achei massa. Bom, eu não li esse livro ainda, não tenho ele aqui, mas eu vou correr atrás, é claro. Né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre ele, né? O Motivos para Cavar a Terra. Esse livro, ele nasceu assim um pouco de até comparando um pouco com o Funeral da Baleia, de um processo oposto do Funeral da Baleia. O Funeral da Baleia foi um livro que eu levei 13 anos escrevendo até conseguir publicar e dar ele por encerrado, né? O Motivos para Cavar a Terra, o grosso dele, assim, o começo, meio e fim, eu escrevi em 3 semanas. E ele nasceu de uma demissão. Eu fui demitida do emprego que eu estava. E eu estava pensando, e a gente estava assim, né, no plano coletivo a gente tinha a pandemia, aquelas imagens das covas sendo cavadas em número recorde em várias cidades, aquelas imagens muito chocantes assim, dos cemitérios e todas as notícias e todos os números e tudo aquilo. E no plano pessoal, eu estava pensando muito sobre como era absurdo a gente continuar produzindo e trabalhando e chamando assim os eufemismos, né? Então a gente chamava aquilo de home office. A gente vivendo uma pandemia com pessoas morrendo, parentes morrendo, amigos morrendo, a gente podendo morrer e a gente chama de home office como se fosse normal a gente continuar vivendo assim, né? Como se nada estivesse acontecendo. Então eu estava pensando muito sobre essas coisas. E aí eu comecei a escrever esse livro, e aí foi aí que me deu meio que um clique assim, eu falei assim, cara, enquanto eu estava trabalhando, enquanto eu estava nesse emprego, eu trabalhava assim muitas horas, tinha uma série de problemas, assim, trabalhava mais de 12 horas comumente, e não estava conseguindo escrever, né? E aí quando eu fui demitida, eu pensei, cara, o que é ser escritor, né? Quanto mais eu escrevo, mais escritor eu sou, né? Eu preciso dar um jeito de fazer a literatura, eu preciso escrever, né?
E aí eu comecei a pensar em como eu poderia viabilizar isso. E saí atrás de edital, saí atrás de prêmios, saí atrás de coisas. E eu vi que o prazo da... Isso era, tipo, 3 de dezembro de 2020. E aí eu vi que tinha o prazo de 15 de janeiro de 2021. Então, tipo, 5 semanas depois, mais ou menos. Eu não estou errando a conta aqui. Por aí. Tinha esse prêmio, né, o CEP. E eu escrevi pensando no CEP, assim, né? Pensando assim, vou fechar um projeto, é um jeito dele ficar na gaveta, né? Porque ele vai ficar em julgamento e tal, enquanto isso eu vou fazendo outras coisas. Se não rolar o prêmio, eu vejo o que eu faço com isso depois. Mas assim, né? Eu nunca me inscrevo achando que eu vou ganhar. Mas assim, eu falei, eu preciso tentar editar, eu preciso tentar prêmio, eu preciso tentar viabilizar a minha vida como escritora, assim, sabe? Financeiramente. Né? Porque a gente fala muito pouco disso, eu acho, Sim, sabe? é De como é difícil para o artista se manter, tá? E aí foi isso, eu escrevi assim, 3 semanas o grosso. Eu tinha 2 interlocutores, né? O Ricardo Terto e o Leandro Rafael Pérez, que ficavam, que eu mandava assim, gente, o que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo, né? E foi assim que eu terminei ele. Tem mais algum poema que você gostaria de destacar dele, assim, pra gente poder um pouco demonstrar um pouco da sua produção, o pessoal que tá acompanhando a gente? Tem uma sessão dele que chama Como Cavar um Buraco na Terra. E aí são instruções. E eu escrevi, assim, né, pensando um pouco sobre instruções para cavar um buraco, mas pensando também numa poética, assim, não sei. Vou ler os 2 primeiros, são curtinhos. Eu vou ler o 1 e o 2, mas é uma série de uns 10. Vou ler os 2 primeiros. 1. Dizem hoje que há formas fáceis de cavar um buraco na terra, mais eficientes que 2 mãos nuas. Claro, há quem use luvas, mas instrumentos existem diversos. De pá e enxada, muitos elétricos, capazes de auxiliar na escavação. 2. Os instrumentos, parece, aproveitam-se, pois nunca se sabe quando será necessário cavar um buraco. Atividade útil e corrente. Antiga feito cuidado ou a cidade. Cavar é uma crença e a gente cava. Cavar é uma promessa e a gente cava, sempre com medo do que encontra. Fantástico. É um livro que eu realmente preciso conhecer, assim, né? Ainda mais sabendo que ele surgiu, mais ou menos assim, de uma espécie de tragédia pessoal, né? Dentro de uma tragédia coletiva, né? Eu digo pessoal no sentido de porque a gente sabe o quanto o trabalho é importante, né? E aí, no momento em que ele tira esse apoio financeiro, que é o que, de certo modo, sustenta a atividade de muitos escritores no país. Né? São pouquíssimos, eu acho, são pouquíssimos escritores que vivem exclusivamente de literatura. Não só da venda de livro, mas também de outras atividades relacionadas à produção literária. Né? Mas, enfim, entrando aqui agora, neste livro aqui, que eu agradeço desde já ao editor da Patois, Eduardo Lacerda, por ter enviado ele para mim. Fiquei muito feliz quando recebi ele. Era para ter lido antes, mas a correria que não deu, enfim. Ainda bem que, né, surgiu essa nova atividade aqui e a gente pode bater um pouco sobre ele. Eu falei que, anteriormente, que percebia aqui alguns elementos também da tragédia grega, né? A própria questão do funeral, em que se passa a obra. Você falou que demorou 13 anos para concluir esse livro. E o Marcelo Labs, ele fala na 4ª capa, né, que ele considera esse livro ele veloz, e de fato ele é, né? Mas às vezes, né, me parece uma velocidade meio paradoxal, né? Na medida de que também parece que uma suspensão do tempo em várias cenas, né? Quando o telefone toca, quando a narradora fala sobre a lua às 3 horas da manhã, e sobretudo quando surge o silêncio da narrativa. Parece que
pelo menos na minha leitura, assim, parece que esse tempo não corre muito. Então, se ele corre meio que em slow motion, né? Isso faz algum sentido para você ou não? Não faz sim. Eu acho que alguém me disse, agora eu não vou lembrar quem foi, mas alguém me disse que o funeral da baleia é como você parar e ficar olhando muito tempo para uma coisa, sabe? Exato. E Eu tinha aí, de notado repente, você justamente isso mudar aqui, um ó. pouco o ângulo. Que ele parece dar ora ele tem um tom melancólico, ora um tom contemplativo. E é justamente isso, né? De parar e pensar. Sim, né, às vezes é essa coisa assim de você parar e ficar olhando para aquilo e ficar Uhum, olhando para as coisas. Então, eu acho que tem uma suspensão temporal que acontece nas cenas, né? uhum, E ao mesmo tempo, como ele é um romance que ele é uma narrativa escrita meio que em fragmentos, ele dá saltos temporais, né? E ele tem uhum, essas coisas, eu acho que isso dá uma velocidade também. Então você uhum, tem as cenas para e de repente você sim. vira a página e você está em outra coisa. E aí você fica naquela coisa meio em, em slow motion, e aí Uhum, você vira a uhum, página e de repente tem outra coisa, assim. uhum. Eu achei fantástico. Sobretudo, esse tom melancólico que eu falei, ele me parece que ele permanece em maior evidência, sobretudo no início, né? Que é onde a gente está entrando e está conhecendo a obra, né? Por curiosidade, eu tenho a mania de procurar repetições de palavras durante o texto, porque eu acho que isso, às vezes, nem sempre é uma maneira do escritor querer dar ênfase a algo ou mostrar o quanto aquilo é importante, né? E como você disponibilizou a versão dele em PDF, facilitou bastante, porque é só dar um Ctrl F. Eu procurei a palavra silêncio para ver, né, se ele se repetia, quais são os trechos, e é justamente no primeira parte ali, né, onde ele mais aparece. Enfim, e eu achei bastante isso, né? Pelo menos essa parte. Aí depois ele realmente fica um pouco mais rápido até. Agora, como surgiu a ideia de contar essa história e de dar esse título a ela? Em 2008 eu perdi a minha mãe. E nesse processo eu escrevi 2 parágrafos, né? Esses 2 parágrafos hoje estão da página 21 à página 41, né? O que esses 2 parágrafos diziam são 20 páginas dessa versão do livro. Eu comecei a escrever um livro, assim, depois eu escrevi esses 2 parágrafos, deixei isso um tempo, e aí comecei a escrever um livro que eu chamava de Uma Cadeira Vazia. E aí era um livro mais autobiográfico. Eu acho que eu estava tentando, assim, elaborar esse luto, né? Esse absurdo que é as mães morrerem, Uhum. né? Assim, tentando digerir isso, assim, né? Como que isso poderia ser colocado em palavras. Eu não achava palavras, né? Então acho que foi, assim, esse tempo que o livro levou, assim, foi um tempo de elaboração do meu luto também, pessoal, né? E aos poucos, conforme eu fui elaborando esse luto pessoal, a, a, eu fui ficcionalizando mais, eu fui me afastando mais desse objeto, né, de estudo, de investigação. E aí fui pensando em símbolos, fui pensando em ambientação, em como fazer o lugar ser um personagem, e no meio disso tudo nasceu Assum Preto, Uhum. é a cidade em que se passa o livro, que é uma cidade fictícia, com esse símbolo do Assum Preto, que vem da canção também, né, que Uhum. a gente estava falando um pouquinho antes, e o funeral. E daí eu estava pensando, assim, num determinado momento, em um símbolo para a morte, né? E a minha primeira referência de morte, né, foi uma baleia encalhada na cidade em que eu morava. Eu morava em Ubatuba e havia um dado momento encalhou uma baleia morta, já em estado de decomposição. E ela fedia muito, não tinha nada Sim. de agradável nesse Uhum. aspecto da morte, assim, né? E aí eu recuperei esse símbolo, né, da baleia morta para pensar num símbolo que pudesse dialogar com o luto da perda de uma mãe. E aí usei ela, então, aí eu falei, bom, acho que não é uma cadeira vazia. Teve uma época que esse livro se chamou Nessa Casa Se Dorme Cedo,
Falei, acho que não é isso, esse livro é o Funeral da Baleia. Vai ser esse o símbolo que eu vou trabalhar. Eu achei assim, interessante porque o título tenta direcionar a nossa leitura para outros lugares, né? Assim, diferentemente daquele em que a narrativa acaba nos levando. E ele está falando da morte e tal, e essa coisa, a gente espera que realmente dessa baleia que vai aparecer na praia, mas ela aparece aqui e ali, né? Ela fica meio que em segundo plano. Eu confesso que quando li, eu peguei primeiro para ler, eu fiquei imaginando, não sei se você assistiu, é uma série chamada Live, Death, Robot, né? Não. Enfim, que aí há um gigante que aparece na praia, um gigante aparece afogado, o nome do título, né? E aí eles se tornam uma atração e tal, e aí mostra todo o interesse da população, e depois eles perdem o interesse pelo gigante e tal, e no final eles têm que se livrar daquele corpo, né? E aí eu ficava meio que falando, será que ela vai falar sobre isso, sobre o interesse da população e a dificuldade que é retirar um animal enorme, né, da orla e tal, né? E aí é justamente nesses momentos de silêncio, como eu disse anteriormente, que meio que tanto essa questão como outras, ela aparece na narrativa, né? E aí eu acho isso bastante interessante quando o escritor, ele deixa que a gente está mais acostumado a falar de lacunas, né? Que é justamente não falar sobre tudo, deixar com que o leitor, a imaginação do leitor, enfim, esteja livre. E há um trecho lá que você fala sobre isso, né? Que o silêncio ele alonga tudo, né? Com o silêncio tudo se agiganta. E eu acho que sua obra se agiganta bastante, justamente nesse sentido, né? De você não entrar em determinados detalhes que realmente não interessam muito. Assim, eu me perguntei muito e eu experimentei muito. Então, tem mais de 100 páginas que foram deletadas, assim, que tinha todo esse plot de como era, tinha descrição da baleia, como a baleia Uhum. era, como as pessoas reagiam à baleia e tudo mais, como a cidade agia, né? E aí eu percebi que dentro da simbologia que eu estava criando no livro, era mais interessante eu ter uma mãe e Uhum. uma baleia que, na verdade, eles não tinham uma forma, eles estavam em todas as coisas. Então, Uhum. quando o Arthur Pereira, né, que é o viúvo, ele está lá se perguntando como rega a planta, quando ele está olhando para frente, quando ele está lidando com tremor, quando ele está ali. Tudo. Eles estão em todas as coisas, né? Uhum. Então, eu acho que esse passo para trás, né? Uhum. A Dília Lopes tem um poema, eu gosto muito da Dília Lopes, ela tem um poema que ela fala assim, né, na vida e na poesia, alguma coisa assim. Vou citar de cabeça, vou errar, lógico. Mas assim, na vida e na poesia, um passo a menos. Uhum. Né? E acho que foi isso, assim, foi escrevi, falei, eu acho que é mais interessante a gente deixar eles em eles estão em todas as coisas, Uhum. a baleia está em todas as coisas, a mãe está em todas as coisas. E se eu descrevesse, se eu colocasse, seria só uma baleia ou só uma mãe, né? Fica parecendo não uma presença física, digamos assim, né? Se a gente pode colocar assim, mas parece uma áurea, né? Que paira assim por todo o texto, assim, né? É uma coisa que você sabe que está ali, né? Você está vendo os personagens, as ações desses personagens, os dramas, enfim, toda a narrativa se desenvolvendo e sabe que por ali aquilo ali meio que paira na narrativa também, né? Eu achei genial. Acho que uma das grandes questões que há ali é justamente como você coloca no início, né? Esse rompimento com a tradição. Você já começa problematizando essa questão ali. E a gente vê que o Arthur, ele quer manter a vida como se ela não tivesse sido alterada por inteiro. Ou seja, ele mantém a sua rotina de horário de almoço, tá ali, de só comer quando todo mundo estiver presente. Se a mulher não está mais lá para fazer a comida, ele mesmo faz. E, no entanto, o, digamos assim, o que move a filha é outra coisa, né? Já não é essa tradição mais familiar que havia antes. Ela tem outras urgências para resolver. Você considera essa como uma das grandes questões aqui, pelo menos não? Sim, eu acho
que tem essa... E isso, assim, eu estava pensando muito, né? Também um livro escrito, assim, essa última versão dele escrito durante a pandemia, né? Sobre essa necessidade de manter a rotina, de fazer as coisas como se nada tivesse acontecendo. E o Uhum. mundo está desabando, né? E a gente continua como se nada tivesse acontecendo. Então, acho que eu estava muito pensando sobre essas coisas, assim, sobre essas questões. E aí vi no Arthur Pereira esse personagem. Não era um personagem importante na primeira versão do livro. E aí eu fui vendo que enquanto a Joana, né, no início do livro, ela fala muito sobre o silêncio, o Arthur Pereira é o silêncio, porque ele representa aquela masculinidade que, de certa forma, não consegue dar nome para os sentimentos. Ele não consegue saber exatamente o que ele sente, ele não consegue lidar com o luto, ele não sabe, ele não, né, essa masculinidade mais rude, assim, né? E aí, e aí eu falei, cara, ele precisa de um narrador em terceira pessoa, porque ele vai ser ações, Uhum. ele não consegue elaborar um discurso, né? E aí que ficou a brincadeira da Joana narrando em primeira pessoa e tentando elaborar as coisas através da fala, e ele através dessas ações meio bambas, assim, Uhum. sabe? Dessa Tanto na, masculinidade que não consegue se expressar. tanto na psicologia quanto na literatura, a gente sabe dessa necessidade realmente de nomear as coisas, né? De que determinadas coisas só passa a ter sentido, né, pra gente, ou a gente só passa a viver ela quando você realmente consegue nomeá-las. E de fato, olhar para o Arthur Pereira como essa pessoa meio que autômata, né? Assim, alguém que meio que funciona no automático até. Sim, sim. Foi bem por aí mesmo. Agora, aí é que tá, né? Assim, falando de ações e tal, você fala sobre a questão do movimento ali, né? Acho que na página 27. É isso mesmo. Na página 27, você vai falar sobre o movimento e sobre o movimento como um risco, né? Tem um trechinho. E aí lá mais pra frente você fala, eu coloquei, acho que até fiz uma postagem esse dia sobre isso. E você vai falar sobre o fazer algo mesmo dando errado, né? Deixa eu ler aqui, me perdoe pela leitura. E ela vai dizer, né, a narradora, né? Não me movi, meus ossos pensam, são grandes e fracos. O movimento primeiro se ensaia na cabeça, depois é preciso impulso para mover o corpo. Todo movimento é um risco. Às vezes, de mim, eu simples me assisto. Há muito do mundo que não vivencio, só atravesso. Cada um faz o que pode, como pode, não mais nem menos que isso, né? E a pergunta que eu te faço em relação, pega nesses dois trechos, né, desse se mover e desse fazer algo, né, como escritora, né, o que a movimentou e continuou movimentando então a escrever? O que me move a escrita, eu acho que é a sensação de sempre não saber de algo. Eu vejo a escrita muito como uma forma de eu investigar o mundo, de eu prestar atenção no mundo, de eu elaborar as coisas que eu vejo no mundo. Eu acho que é a minha busca por entender as coisas, assim, sabe? Eu acho Uhum, que, pensando assim numa coisa muito minha comigo mesmo, seria essa a resposta, assim, sabe? Eu acho que é a minha busca por entender as coisas, por investigar as coisas. Então foi isso, assim, no caso do Funeral da Baleia, eu não consegui entender o luto, eu não consegui entender como elaborar aquilo, e aí a partir disso, até tem uma epígrafe que eu gosto aqui, do Gonçalo Tavares, que ele fala: errar, circular, hesitar em redor do que não tem solução, um método. Eu acho que a minha escrita é meio isso, assim, sabe? Hesitar em torno daquilo que você não resolve, mas que você de alguma forma entende, uhum. sabe? Faz sentido para você, né? Mesmo que, né, o sentido é justamente esse, se movimentar em torno,
dessa questão, né? A outra pergunta, já que se mover é sempre um risco, né? E aí esse escrever é também, de certo modo, arriscado, digamos assim, né? Quais os riscos você acha, né, que quem resolve se dedicar à literatura, por exemplo, né, e à escrita, ela está suscetível a correr, né, especificamente no caso das mulheres? Eu acho que, assim, eu acho que quando a gente escreve, a gente corre a- alguns. Eu acho que toda exposição causa um risco e todo movimento nesse sentido de você fazer algo, colocar coisas no mundo traz riscos. Eu acho que tem coisas mais perigosas Uhum. do que escrever, Sim, sim. mas eu acho que quando você escreve, você está sempre sujeito a interpretações, né? O livro ele não é mais seu, ele é das pessoas que Uhum. leem, né? E a partir disso você tem críticas, você tem leituras, você tem uma exposição, as pessoas começam a falar também de você como pessoa, existe uma confusão, principalmente em poesia, né? Existe uma Uhum. confusão que é uma coisa que a gente não tem nada na narrativa, a gente está falando da Joana e do Arthur Pereira. Por mais que eu traga aqui um dado biográfico, eu perdi a minha mãe, isso foi um gatilho para eu escrever isso, a gente está falando de personagens, né? Agora, quando eu vou na minha página pessoal, escrevo, por exemplo, um poema, como que eu escrevi há alguns anos atrás, chamado Manual Pornodidático para Homens, que é um poema erótico, falando sobre sexo. Eu fui perseguida por muitos haters, assim, Eu porque foi imagino. um poema que meio que viralizou. Uhum. E aí aquilo assim, né? Nossa, que absurdo, como assim? O que você está falando? Então, assim, eu acho que a exposição, ela sempre traz um- uma série de coisas com ela, né? Uhum. A minha pergunta, quando eu perguntei primeiramente sobre como você via justamente essa questão da literatura erótica feita por mulheres, né? Eu tenho duas amigas que estudam poesia erótica, né? E aí toda vez que elas vão falar para alguém o objeto de estudo delas, elas meio que pensam duas vezes quem é essa outra pessoa, né? Que vai ouvir, porque passaram por situações não agradáveis, justamente por ignorância mesmo, né? De quem não entende esse estudo voltado para essas questões. E além desse fato, além desses temas que ainda que ainda são tabus, né, na sociedade, né, tem essa questão da exposição também, né, que você falou assim, e é algo que todo escritor, pelo menos iniciante, tem que saber lidar, né, de que justamente como você falou, o seu texto não vai ser mais seu. Na live anterior, eu conversei com o Eduardo e a gente falou também dessa necessidade de você compartilhar o seu texto para que outra pessoa leia, né? Para que ela dê uma devolutiva do seu texto. Porque uma coisa é o que a gente pensa sobre ele, né? E outra é como ele de fato vai chegar aos outros. Sim, totalmente, assim, eu acho que eu escrevo muito pensando nisso cada vez mais. Eu tenho alguns parceiros de escrita, assim, já de muitos anos. Então, por exemplo, Leandro Rafael Pérez, que eu citei, é um poeta e romancista com quem, assim, tudo que eu escrevo, eu coloco no WhatsApp e mando para ele. Assim, já acabei de escrever um poema. Às vezes eu falo assim, olha, eu não consegui escrever esse poema. Aí eu mando o poema que eu não consegui concluir Uhum, e ele faz a mesma coisa, assim. Então, eu acho que isso é muito importante a gente ver como as coisas batem no outro. uhum, Não para você acatar tudo que te falam, mas para uhum, você saber conscientemente fazer as escolhas. Porque uhum, se a gente fica só na nossa cabeça, a gente sabe as uhum. intenções, a gente sabe tudo, mas o texto na mão de uma pessoa exterior, né, a ele, assim, mais exterior a ele, é outra brincadeira, Mas totalmente, assim. talvez porque a gente pode pensar que tá algo ali, né, na narrativa, a gente está tão com a narrativa tão embrenhada assim na nossa cabeça, que a gente pensa que de repente trabalhou uma questão, né, e aí quem lê fala assim, não, mas isso aqui não tá. E aí quando a gente está falando de silêncio, às vezes esse silêncio, essa lacuna, ela é intencional, mas às vezes não, né? E aí a importância do outro também dar esse feedback e tal. Sim. Esse livro seu passou
passou por outras pessoas, por muitas ou por poucas, antes de você conseguir publicar ele? Imagino que Eu fiz, então, muito, né? Foram 13 anos, 13 anos. foram 13 anos, assim, ele passou por muitas oficinas, eu até coloquei um Aham. agradecimento no final, assim, para todo mundo, porque eu não saberia, não teria como colocar o nome de todo mundo, assim, que em algum momento participou, mas, assim, dessa versão final, depois que ele foi contemplado pelo PROAC, que eu escrevi a versão final dele, né, arrematei, teve o Ricardo Terto, a Paloma Francamurim, que fez a leitura crítica, e as ilustrações do miolo. A Laura Cohen, que fez a preparação de texto, e ela fez um acompanhamento, então a gente se encontrava mensalmente para preparar o texto em reunião, assim, ao vivo, e discutir. O Leandro Rafael Pérez, o Marcos Grosa foi o primeiro leitor das primeiras coisas há 13 anos, lá atrás. E o Marcelo Labs foi o primeiro leitor externo ao processo, assim, né? Eu mandei o livro e pedi para ele se ele poderia escrever alguma coisa para a quarta capa, especificamente. E ele também me falou, assim, sobre como ele se sentiu lendo o livro e tudo mais. Então, foram essas pessoas e mais todo mundo que participou comigo em alguma troca, em alguma leitura coletiva, né? Uhum. É, é, eu imagino que, assim, que você tenha recebido inúmeros feedbacks positivos em relação justamente a esses escritores, esses leitores, na verdade, externos, assim. Como você avalia a recepção desse livro? Eu não sei, eu acho que, assim, dos meus livros, porque todos os meus outros livros são de poesia, e eu acho que ela se dá de uma forma um pouco diferente. Esse livro, ele foi para clubes de leitura, né, para alguns clubes, alguns Leia Mulheres, alguns outros clubes de leitura. E eu participei de algumas dessas leituras coletivas, assim, que eu nunca tinha visto com num livro de poesia, assim, né? Uhum. E eu acho que as pessoas, eu acho que ele é um livro, eu tenho a impressão que a prosa, talvez, ela consiga, ou a minha prosa, né? Não vou falar sempre assim, mas eu acho que através da prosa talvez eu consiga me comunicar mais diretamente. Eu não sei, assim. Eu tenho a impressão que esse livro toca mais as pessoas, não sei se pelos temas que estão sendo Uhum. abordados, assim. Porque, sei lá, aconteceu muito de receber, assim, mensagem de áudio no Instagram ou no WhatsApp, quem tem meu contato é mais do meu círculo mais próximo, contando relatos sobre as suas perdas, sobre as suas elaborações de luto, de mãe, de Uhum. pai, de coisas assim, de receber textos, né, de outras pessoas sobre esses mesmos temas, então poemas, trechos de cartas, até mesmo trechos de diário. Então, fotos, né? Bom, todo mundo acha que eu tenho um interesse muito grande por baleia, assim, né? Porque acabou sendo uma coisa que eu investiguei bastante. Então, eu recebo muitas fotos de coisas que as pessoas relacionam com o livro. E isso não acontece com os meus livros não aconteceu com nenhum dos meus livros de poema, assim, das pessoas me mandarem coisas relacionando com o que eu tinha feito. Então, eu acho que Uhum. tem uma recepção que que acho que é um livro que tocou as pessoas, assim, que leram ele. Uhum. Realmente, ele toca nessa questão que você falou. Eu acho que esse é um momento, eu não sei, né? Mas um momento histórico que nós estamos vivendo é uma questão que está bastante aflorada, né, em todos. Se a gente for parar para pensar bem, né? Porque ainda estamos passando, de certo modo, por um período ainda pandêmico e tal. E a perda, tem muitas pessoas que não souberam nem lidar ainda, não assimilar ainda essa questão, né? E de fato, o seu livro fala de uma maneira bastante profunda sobre isso. Se você me permite, eu gostaria que você lesse algum trecho, assim, não sei se você separou, para a gente poder Leio. contemplar um pouco. Eu vou ler
ler o começo do primeiro capítulo. Uhum. Ah, Rosana, obrigada. Que gostoso saber disso. Vou ler o começo do primeiro capítulo. Quando o telefone tocou, passava da meia-noite. Boletos, datas festivas, noites sem dormir, exames de rotina, idas ao dentista, canto abafado do pássaro fazendo a curva na estrada. Meses sem volta amontoado, juntando poeira na caixa de tudo quanto se recorda. Empilharam-se os anos, assim é o tempo. No entanto, se é hora de dizer a verdade, a memória do som estridente do telefone tocando com urgência, 00:37. Essa permanece sem sombra de pó que a encubra, porque atendi já sabendo de onde ligavam e o que iam dizer. Tem uma sonoridade, assim, não sei se pelo fato de você ser poeta, não sei se pelo fato de você ter estudado grego, mas a sonoridade no seu texto ela é bastante presente, assim, né? Eu acho que tem também o lado de... Eu sou preparadora de texto, né? Eu trabalho com texto há muitos anos, então eu acho que eu sou... preparador de texto não são pessoas muito normais, assim, a gente é meio obsessivo. Chegou um momento, assim, acho que uns 7 meses depois que eu tinha lançado esse livro, que eu seria capaz de recitar trechos bastante longos dele de cor, de tanto que eu li e reli, procurando a melhor palavra, a melhor pausa, ponto, vírgula, quebra de parágrafo. Então, assim, esse começo dele, essas primeiras 40 páginas, assim, era uma coisa que eu conseguia de cabeça e eu ficava repassando, assim, para ver se soava bem, se não tinha uma cacofonia, se tinha alguma coisa. Isso é extremamente importante, assim, né? Para quem escreve. De modo geral, literatura, né? E outros textos também, essa coisa de você ouvir o texto, né? Sim, eu tenho muito isso de ver como ele soa, né? Como ele cabe na boca, como ele cabe no ouvido. E às vezes até mesmo quando eu faço preparação de texto de outros autores, assim, às vezes determinados trechos pedir para o autor vocalizar para eu entender a intenção. Às vezes, né, alguma coisa de pontuação, né, autores que trabalham muito com oralidade, de que forma transpor aquilo graficamente, né? Eu falei que seria interessante a gente comentar um pouco sobre seus livros anteriores, né? Não sei se você preparou, se você separou algum outro poema de algum do Giacomo, da Plaquete, mas aí você já me responde uma outra pergunta que eu queria fazer para você. Para quem tem interesse em adquirir esses livros, como é que faz? Eles se encontram, estão esgotados? É fácil de localizar ou não é? É fácil. Eles estão disponíveis, né? O Funeral da Baleia. Ele tem um site, né, que está nos meus links lá do Instagram, quem for no meu perfil acha. Eu também deixei lá nos links o Motivos para Cavar a Terra, o site da editora. Eu tenho alguns exemplares comigo também, se alguém quiser autografado, coisas assim. Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente está no site da Urutau, né? Que a Hecatombe é um selo da Urutau. O Acúmulo também está disponível. A Plaquete Passe Móvel eu acredito que não tenha mais disponível, assim, vai ser uma coisa mais difícil de achar. Você está lançando agora o livro do Figo, né? Ele está em pré-venda, né? Se salvo engano. Assim. Está em pré-venda até dia 14 de abril. É meu 5º livro, meu 4º livro de poema. Um livro escrito muito dessa forma que a gente estava falando, assim, escrito muito coletivamente, em leitura de poesia coletiva, em oficina, em trocas entre amigos, assim, de texto, né? É muito engraçado, porque quando eu faço oficina, eu sempre levo muito a sério os exercícios, assim. E aí eu faço, assim, e fico uns poemas que eu não gosto, fico umas coisas que eu fico assim, não, mas não era isso. Mas aí depois, quando eu vou escrever fora do exercício, aquela palavra que eu usei, aquele procedimento que estava no poema. Então você
aproveita uma série de coisas que estavam no exercício e acaba escrevendo novos poemas depois, assim, eu funciono muito assim. E aí depois volta para a oficina com a nova versão do poema, então, e aí ouve o que os colegas têm a dizer, se gostaram, se não gostaram, se não gostaram, e se cortar isso, e se mudar aquilo. Então ele foi escrito muito assim. Ele já acompanha há quanto tempo? Você sabe dizer? Não, assim. Esse livro, Aham, a produção dele. Que você... ele tem de 2021, comecinho de 2021. Foi logo depois que eu terminei de escrever o Motivos para Cavar a Terra, que foi em janeiro de 2021. Eu comecei a escrever alguns poemas, muita coisa que não entrou na versão final do livro, mas algumas coisas que estão na segunda parte dele, assim, sobre o amor, né? Esse livro, quando ele foi contemplado pelo PROAC agora, no ano passado, ele tinha o nome de Lances, Manobras e Partidas. E eu comecei a escrever ele por uma parte que chama Lances, que são os poemas meio sobre, de uma certa forma, sobre amor. Uhum. E aí, agora a gente acabou decidindo mudar o título para o livro do Figo, mas tem a parte Lances lá, que é a segunda parte do livro. Eu ia te Tem perguntar justamente isso, né? esses poemas lá de 2021. Se há algum tema, se os poemas eles seguem, eu ia perguntar, né? Se eles seguem uma temática ou se eles somem solto, né? Ou não. E de como surgiu o contato com a editora para sair, que é uma nova editora para qual você está passando, né? Eu acho que o que amarra esse livro é a ideia do desejo e dessas pulsões, pulsão de vida e pulsão de morte. Eu acho que essas coisas meio que andam de braços dados, assim, né, dançando ali uma com a outra. Eu acho que esse livro é um pouco sobre isso e muito também sobre... Tem muito metapoema, muito arte poética, né? Essa ideia é sempre assim que até algumas pessoas comentaram nas redes tal, quando saiu o livro, o anúncio do livro, que essa ideia é sempre de um poema que não fala só de uma coisa, ele fala mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, é um poema de amor, mas ele está falando sobre como fazer poesia. É um poema sobre como fazer poesia, mas ele está falando de amor. É o Figo, mas é a fruta, mas é o jogador, Luiz Figo, que jogava futebol. Mas aí, então, o jogo, como é que fica? E aí, essa ideia de chamar o leitor para jogar comigo também, de uma certa forma. Então, vamos brincar um pouco aqui. E... Não pode falar. Não, e eu falo, não, e eu gosto muito do trabalho da Macondo e entrei em contato por e-mail, não conhecia ninguém, e perguntei se eles tinham interesse em ler o livro, eles falaram que sim, leram o livro, gostaram, e aí deu certo. Que bacana. Eu vou pedir então para você ler algum poema dele, um ou dois, fica à vontade. Tá. Eu vou ler o poema que eu não tenho ele impresso ainda, porque ele está na pré-venda, né? Vamos pegar o computador aqui. Ok. E vou ler O Que Abre, que chama Uma Flutuação. Eu amo os figos da figueira atrás da tua casa. Vou até a figueira 3 vezes por semana. Nos outros dias, leio sobre figos. Li, por exemplo, que cultivamos figueiras desde a idade das pedras, e é com as suas folhas que Adão cobre as partes quando percebe que está nu. As folhas da figueira são recortadas, então Adão cobre as partes, mas não muito. E os ramos da figueira são frágeis, quebram fácil, de um jeito que não sei explicar. Mas o figo não é frágil. Se você nunca viu um figo, pense numa pera um pouco menor, ou veja um figo porque também já está na hora. Come-se o figo em saladas, patês, compotas, geleias, sorvetes, recheios de assados, molhos e outros tipos de refeição. Come-se o figo, inclusive sozinho, com uma mão ou duas. O figo é carnudo, a polpa é suculenta. Come-se o figo como quiser. Fantástico. Maravilha.
Bom, eu queria te agradecer imensamente, que eu acho que o tempo meio que se encaminha para o final aqui da nossa live. Era só um bate-papo mesmo para a gente poder trocar essa ideia sobre sua produção. Eu queria poder falar mais, é claro. Espero que tenha outras oportunidades para a gente poder conversar e conhecer, né, a sua produção e se conhecer mais também, porque eu acho que é isso, quando a gente entra em contato com a obra do autor, a gente passa a conhecer melhor as pessoas de modo geral, né? Eu te agradeço imensamente por isso bom, a palavra é sua agora. Não, eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho aqui com você, a sua simpatia, né, em todo o contato aí, e tudo que a gente conversou, e é isso aí, vida longa à Ágora Literária. Para quem vai ouvir esse programa no podcast, como te encontra nas redes sociais? Qual o arroba? @Lilian Sais, Lilian com N de navio, Sais de sais minerais. Facílimo. Lília, brigadão pessoal que acompanhou a gente, brigadão você que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir o áudio. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês, com todos vocês. Muito obrigado mesmo e a gente se vê na próxima, ok? Brigadão, tchau, tchau. Tchau.